Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, gente, muita paz para vocês, muita paz mesmo, tá? A aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre gramática, tá? Com cachorro latino mesmo, seja o que Deus quiser e vambora, seja o que Deus quiser. Olha, nós vamos falar de um assunto que às vezes mexe muito com vocês, né? Na hora de produzir um texto. Por exemplo, alguns pontos, né, dão aquela sacudida, aquela tremedeira assim no coração, e um deles é a crase, tá? Então hoje a gente vai falar do uso da crase, ok? Vocês vão ver, é super tranquilo, gente, é muito tranquilo. Depois que você entende o sistema, você vira e fala, poxa, realmente é fácil, não é difícil. Olha, então, na verdade, a crase, tá? É uma palavra de origem grega. Deixa eu me ajustar aqui. A crase é uma palavra de origem grega que significa junção, tudo bem? Então, a crase, na verdade, vai ser a junção de duas vogais idênticas, mais precisamente de dois As, tá? Como na nossa língua não existe a gente escrever A e depois o outro A, então o que a gente faz? A gente faz a marcação da crase, tá? Então, gente, a primeira coisa é o seguinte, o acento da crase não é para cima, tá? E nem tampouco é para direita, é para tua esquerda, certo? Para tua esquerda. Então deixa isso bem marcadinho pro corretor para não ter problema, tá? Porque tem gente que às vezes não sabe a direção da crase e põe no meio, tipo assim, mais fácil, né? Então, joga para a esquerda. Bom, o que ocorre? Esses dois As, eles possuem funções sintáticas diferentes, tá? Uma função sintática do A seria o A artigo, que é aquele A que vai acompanhar, ele vai acompanhar os substantivos, por exemplo. Então, por exemplo, a mesa, a bola, a cadeira, esse tipo de A aí, tá? Ok? Espero que esteja dando para acompanhar. Então, o outro A que vai compor a crase é uma preposição. É uma preposição. Então, gente, eu parei esse vídeo que eu fui ali correr para atender a porta. Agora eu tô sem ar. Pronto, vamos lá. Um A vai ser preposição, ou seja, aquele A que vai acompanhar a regência verbal. Tudo bem? Então, dominar a transitividade verbal vai te ajudar muito, muito mesmo, tá? Então, existe o método de raciocínio. Quer dizer, aquele método que vai, digamos assim, forjar a base da crase, tá? Então, esse método de raciocínio é justamente procurar na frase os dois As para saber se a gente tinha que ter... Se a gente tinha, é ótimo, né? Se a gente tem crase, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a seguinte frase, olha, conheço a aluna. Esse A aí tem crase ou não? Então vamos olhar primeiro a palavra aluna. A gente sabe que aluna é um substantivo que aceita o artigo. Por exemplo, a aluna chegou atrasada. Ok, então a aluna aceita esse artigo. Beleza. Resta saber se a gente vai ter uma preposição aí, tá? Então, a gente vai olhar pela transitividade do verbo. Conheço a aluna. Quem conhece, conhece alguém. Então, observe, é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não vai pedir preposição. Ele não pede preposição. Então, o que adianta? Eu tenho a artigo, mas eu não tenho a preposição. Então, é um tanto quanto lógico que na frase conheço a aluna, eu não tenha crase. Eu não tenho crase. Isso é chamado método de raciocínio, tá? Vamos tentar outra frase para ficar legal. Por exemplo, refiro-me à aluna. Refiro-me à aluna. Já sabemos que aluna é uma palavra que admite artigo. Já falamos sobre isso. A aluna esteve aqui. Ok? A aluna. Então, ela admite artigo. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar, tá? A regência desse verbo referir. Então, vamos lá.
Quem se refere a alguém. Então observa que agora apareceu a preposição. Então essa estrutura, refiro-me à aluna, vai ter o a preposição e o a artigo. Como a gente não escreve o a separados, o que a gente faz? A gente coloca o quê? A crase. Então nessa frase, refiro-me à aluna, vai ter crase. Ok? Tranquilo. Isso é chamado método de raciocínio, tá? Você olha se a palavra admite artigo. Se ela admite artigo, ok, tá? E você olha a regência do verbo. Se o verbo pedir preposição, ok? Aí você vai lá e bota a crase, craseia. Tranquilíssimo, muito tranquilo, tá? Bom, eu sei a realidade dos fatos, tá? Que é o seguinte, gente, quando a gente está escrevendo um texto, o tempo urge e a Sapucaí é grande. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem pouco tempo, né, para poder ler a proposta, fazer o rascunho, passar limpo e ainda dentro dos padrões das 5 competências do Enem. Eu tenho consciência disso. Então, às vezes, a gente precisa de estruturas, digamos assim, que nos ajudem com essa questão de tempo. Eu sei disso. Então, tá? Existem alguns macetes que eles são bem funcionais, muito funcionais mesmo. Eu reconheço, gente, que eu até uso, viu? Eu uso porque eles são mais rápidos e na hora que eu tô corrigindo ali, eu quero conferir se tem, se não tem, então eu lanço mão desses recursos, desses macetes, vamos dizer assim, tá? Então, é o seguinte, primeiro macete, tá? Que seria substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Explicarei, tá? A crase é essencialmente feminina, ou seja, a crase só vai servir para palavras femininas. Ela não vai servir para palavras masculinas. Ah, Lili, não. Por quê? Porque você precisa do a artigo, e o a artigo é uma determinação do gênero feminino. Então, a crase só vai servir para palavras do gênero feminino, ok? Para fazer esse macete, o que você precisa fazer? Você precisa substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Tudo bem? Você vai substituir a feminina por uma masculina. Tá. Se aparecer na substituição o ao, é porque a versão feminina tem crase. É por isso, ela tem crase. Agora, se aparecer só o a ou só o o, é porque a versão original não tem crase. Então não ponha, tá? Tem uma observação nesse macete, tá? Qual é a observação? Você precisa substituir sempre pela mesma classe de palavras, senão isso vai dar errado, tá? Então, por exemplo, substantivo, vou substituir um substantivo feminino, eu vou substituir por um substantivo masculino. Um pronome feminino, eu vou substituir por um pronome masculino. Tem que ser as mesmas classes de palavras, senão vai dar errado, tá? Então, lembrando, se aparecer o ao, tem crase. Se não aparecer o ao, aparecer só o a ou só o o, não vai ter crase. Então, vamos pegar uma frase aqui, olha. Conheço a aluna. Vamos pegar ela de novo? Conheço a aluna. A gente já viu pelo método de raciocínio que não tem crase, mas eu tô te ensinando a usar o macete, então vamos usar, tá? Então, observa, né? Conheço a aluna. Vou substituir aluna, que é uma palavra feminina, por uma palavra masculina, aluno, tá? E aí vai ficar, conheço o aluno. Observa, apareceu o aluno. Isso já prova, pela segunda vez,
que, ei, conheço a aluna, não tem crase. É fato. Vamos pegar aquela frase que eu usei antes, que a gente fez pelo método de raciocínio, tá? Refiro-me à aluna. Tá bom? Vamos usar, vamos substituir a aluna por aluno. Então, refiro-me ao aluno. Viu como apareceu o ao? E aí, como apareceu o ao, né? Quer dizer que vai ter o quê? Crase. Esse é o método mais usado, gente, mais usado e tranquilo de fazer. Eu só vou falar e eu vou me repetir nesse ponto. Toma cuidado, única e exclusivamente para poder substituir por palavras que pertençam à mesma classe gramatical. Tudo bem? Então tá, eu espero que esteja dando para acompanhar esse raciocínio que eu tô fazendo com vocês aí sobre o uso da crase, tá? Beleza. Um outro macete que também funciona, e aí vai depender do seu gosto, né? Aí eu já não entro muito, vai depender do teu gosto. Mas seria a gente substituir a preposição a por outra preposição. Aline, é outra preposição? Sim, que outra? Por exemplo, para, ou por exemplo, em, ou por exemplo, de, ou por, tá? Por que que isso funciona? Funciona porque um dos as é preposição. Ele é preposição. Então você está substituindo uma preposição por outra preposição. É fato isso, tá? Então, normalmente isso funciona, tá? Você pegar e substituir o a por uma preposição que seja equivalente, tá? Um de, tá? É por isso que normalmente muitos professores ensinam, né? Justamente dessa forma, você fala, olha, pega e tenta encaixar um de a ou um da, por exemplo, porque o de mais a forma dá, né? Forma da, e aí você vai ver se tem ou não tem. A forma clássica de ensinar é, por exemplo, fui a Paris, voltei de Paris. E aí como o de é só o de sem o a, então fui a Paris não tem crase, né? Ou, por exemplo, deixa eu pensar, gente, uma cidade. França. Fui à França. Voltei da França. Então, esse da aí é a junção do de mais a. Então, vai ter crase, né? Porque o que você está fazendo é uma coisa muito simples. É só substituindo a preposição a, que talvez você não visualize tão nitidamente, por outra preposição. No caso, a gente está substituindo pela preposição de. Tá? Ok? Então, super, ultra, mega funcional esse macete também. Eu acho que você pode escolher qualquer um dos dois, que aí fica tranquilinho para você. Bom, seria ótimo se eu pudesse ficar só no macete, mas não dá, né? Eu preciso falar, por exemplo, de dois casos aqui, tá? Um caso que eu preciso falar com vocês é o caso proibido da crase, quer dizer, nunca, jamais, de jeito nenhum, você pode usar a crase, porque senão vai estar errado pra caramba, né? Então, eu preciso falar sobre isso. Então, vamos começar com o caso 1. Você não deve usar a crase. Eu tô achando que eu vou deixar até um nãozinho aqui, né? Até um nãozinho, porque a semana de tá uma loucura. Eu quero ver como é que vai ficar a edição desse vídeo. Mas enfim, né? Você não deve usar a crase diante de substantivos masculinos. Mas isso eu já expliquei para vocês no início da aula. Eu disse que a crase se refere única e exclusivamente a palavras femininas, porque a crase é o a. Então, como a crase é o a do artigo feminino, é óbvio que se você escrever qualquer palavra masculina, não interessa, ela não tem crase. Ela não tem crase, esquece, tá? Por isso que a gente fala que é um caso proibido, tá? Segundo caso proibido, diante de verbos no infinitivo. O que são os verbos no infinitivo? São os verbos terminados em ar, er
e ir é a forma nominal do verbo, tudo bem? Então, esse tipo de crase aí é proibida antes desses verbos, tudo bem? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu tô falando. Então, diante do infinitivo, dos verbos no infinitivos, tá? No infinitivos é ótimo, no infinitivo, não vai ter a crase, tá? Porque você acaba substantivando o verbo, tá? Então, por exemplo, a criança começou a falar. Não tem crase, não precisa nem pensar. Ah, Liliane, por quê? Porque falar é o verbo no infinitivo. É isso aí. Então, é um caso proibido, tá? Ok, terceiro caso proibido da crase. Diante de pronomes de tratamentos. Pronome de tratamento, salvo, senhora, dona e senhorita. Ok? Então é proibido colocar a crase diante de pronomes de tratamento, com exceção de senhora, com exceção de senhorita e com exceção de dona, tá? Então não pode colocar salvo esses casos, certo? Então, por exemplo, diga a ela que irei. Vou nada, Covid não deixa. Mas, por exemplo, diga a ela que irei. Ela é um pronome. E é um pronome. E aí não pode ter crase, tá? Ah, Liliane, por que não pode ter crase? Porque é um dos casos da crase proibida. Tudo bem? Bom, quarto caso de proibição da crase. Diante de numerais cardinais. Daqui a uma semana, irei na varanda. Daqui a uma semana, irei na varanda. Ok. Observa que uma aí é o numeral cardinal. Então, a crase também é proibida diante dele, tá? Uma, duas, tanto faz como tanto fez. Vocês utilizam muito esse numeral cardinal para dar marcação de tempo. E essa crase na frente é proibida, certo? Ok? Tá bom. Bom, agora nós vamos para os casos de crase obrigatória. Quer dizer, você vai ser obrigado a colocar a crase, quer queira, quer não, tá? Então vamos começar com o primeiro. Locuções adverbiais ou advérbios de tempo femininos. Eu falei só tempo, mas eu tô errada, tá, gente? De tempo, de modo e de lugar. Advérbios ou locuções adverbiais de tempo, modo e lugar, tudo bem? Femininos. Aí a crase é obrigatória mesmo, pode pôr sem pensar 2 vezes. Aliás, nem 3 vezes precisa. Então, por exemplo, amanhã iremos à feira. A feira é um advérbio de lugar feminino, então tem crase, ok? Vai ter crase, certo? Vamos pensar também. Consertamos o computador às pressas. Às pressas é um advérbio feminino de modo. É o modo como o computador foi consertado. Então vai ter crase, sim, vai ter crase também, tá? E aí, por exemplo, acordei às 7 horas. Esse às 7 horas vai ter crase obrigatória. Por quê? Porque é um advérbio feminino de tempo. Então a crase ela é obrigatória toda vez que tiver um advérbio ou locução adverbial de tempo, modo, tudo bem? E lugar, desde que sejam femininos. Lembra sempre disso, eu sempre vou falar a mesma coisa, porque realmente a crase é feminina, tá? Bom, e nós vamos ter as crases obrigatórias diante das locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Lembrando, desde que sejam femininos. Então, por exemplo, à medida que tem crase, você usa muito em redação à medida que, tá? À medida que... Ai, eu tô à toa. Esse à toa aí tem crase, tá? Às vezes também tem crase, tá? Ai, pra quem gosta de citar filósofo, à luz de fulano de tal,
vai ter crase também, tá? À direita de, à esquerda de, também vai ter crase, porque são locuções adverbiais ou locuções prepositivas ou locuções conjuntivas. E aí, a crase é obrigatória. Ela é obrigatória, tá bom? Bom, de uma forma geral, como eu disse a vocês, a crase não é nada difícil. Nada difícil, ela é tranquila. Eu apresentei os casos obrigatórios, eu apresentei os casos proibidos, eu te dei 2 macetes que você pode usar tranquilamente e te dei um método de raciocínio, certo? No mais, senhoras e senhores, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido legal o uso da crase. Bom, se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, me manda uma mensagem, tá? Eu sempre respondo, gente. Talvez eu não responda no momento exato que você me mandar, mas eu sempre respondo. Não fica com a dúvida, não. Se eu puder te ajudar, com certeza eu vou fazer, tá bom? Então, ó, milhões, trilhões de beijo, muita paz pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser, tá bom? Beijos!